Boa noite, esta é uma edição especial da Grande Entrevista. Estamos na Caixa Forte do Museu do Dinheiro, um espaço fundado e mantido pelo Banco de Portugal, que conta a história do dinheiro em Portugal e no mundo. Na próxima hora vou entrevistar Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. Sr. Governador, muito obrigado por estar esta noite na Grande Entrevista, aqui justamente no Museu do Dinheiro. E estando neste espaço, a minha primeira pergunta é mais pessoal. Qual é a sua relação com o dinheiro? É cauteloso, é ousado nas suas aplicações, nos seus gastos? Como é que é? Boa noite e bem-vindos e obrigado por esta oportunidade. Eu acho que a resposta à pergunta que me faz, assim a abrir, deve ser já do conhecimento de todos. Eu sou muito cauteloso com o dinheiro. Temos que ter uma relação com o dinheiro de longo prazo. É essa a ideia principal que nas minhas diferentes facetas de decisor tenho tentado trazer, mas que descreve na perfeição aquilo que a minha vida pessoal também tenho com esse ativo muito importante nas nossas vidas, que é o dinheiro. E sempre foi assim ou foi mudando ao longo do tempo? Dizem que sempre fui assim. Desde sempre poupado? Sim. Sr. Governador, esta quarta-feira terminou em Sintra o Fórum do BCE, que reuniu os governadores dos principais bancos centrais do mundo, especialistas em política monetária. A questão do aumento da taxa de juros é, neste momento, a grande preocupação dos decisores políticos nesta área? A grande preocupação dos decisores políticos na área da política monetária é encontrar todos os sinais de sustentabilidade na redução da inflação. A política monetária tem como grande mandato o controle dos preços. Foi uma conquista muito significativa de todos os bancos centrais, não muito recente, foi muito recente. Esta conquista não é, na nossa história económica de séculos, não existia esta outorga aos bancos centrais desta função e nós temos que a levar muito a sério. Porque a inflação é um problema coletivo, não é um problema dos bancos centrais, é um problema da sociedade, da economia e o controle dos preços é absolutamente essencial para a planificação a médio e longo prazo das nossas vidas. Começou com a questão da poupança, a inflação corrói a poupança e portanto, como nós valorizamos muito as dimensões de médio e longo prazo nas nossas sociedades, devemos acautelar essa estabilidade dos preços para que as decisões sejam todas tidas em ambiente económico de estabilidade. E essa é a grande preocupação. Foi aquilo que também este fórum trouxe a debate nas suas diferentes vertentes, porque o processo de subida das taxas de juros, que é a questão que me coloca, foi a resposta, aliás, generalizada. Pela primeira vez, nunca antes os bancos centrais a nível global tinham atuado de forma tão sincronizada. Apesar com velocidades diferentes, não é? Sim, entrando em momentos diferentes, porque também a dimensão e a intensidade da política monetária depende muito das condições económicas e financeiras de cada região, de cada Estado, na área do euro. Temos as nossas peculiaridades já historicamente conhecidas, como, por exemplo, há um risco de fragmentação financeira na área do euro que não ocorre nos Estados Unidos, porque o ambiente institucional nos Estados Unidos é distinto do da área do euro e nós, no BCE, temos que acautelar todas as dimensões de estabilidade financeira também. Sr. Governador, mas a questão aqui de fundo, e julgo que a questão principal neste momento é saber até que ponto o combate à inflação e as medidas que visam o combate à inflação podem, em certo momento, tornar-se um risco para a própria economia, podem ser contraproducentes. O senhor acha que já chegámos a esse limite ou estamos perto de chegar a esse limite? Nós sabemos que existe um desfazamento entre o momento em que a subida dos juros é determinada e o momento em que ele tem um efeito total, digamos assim, nas nossas vidas, na economia, na dimensão financeira, também, aliás, nos preços. Também sabemos
que esse mecanismo pelo qual a subida das taxas de juros tem efeito nas nossas vidas é um mecanismo que atua muito do lado da procura. O que é que isto quer dizer? Tenta, eu vou usar uma palavra relativamente forte, mas é o que é, reprimir o consumo. Tem um impacto, obviamente, no investimento a médio prazo. Portanto, este efeito desfasado no tempo tem que ser acautelado pelos bancos centrais. Nós temos que ter a noção e a percepção de que decidimos hoje para controlar no médio prazo os preços. Eu não estou preocupado com os preços em outubro, nem em setembro deste ano. Eu estou preocupado com os preços daqui a 18 meses, daqui a 24 meses. Os preços em outubro são importantes naquilo que eles me possam dizer do que é que vai ser a inflação daqui a 1 ano e meio, 2 anos. E isto também torna difícil, às vezes, não só a condução da política monetária, como a transmissão a outros, aos cidadãos em geral, daquilo que os bancos centrais estão a fazer. Uhum. É preciso acautelar que este efeito na economia não ceda o mínimo necessário para controlar os preços, porque sabemos que esta repressão, digamos assim, como há pouco dizia, é uma palavra forte, repressão do consumo, não é? Do consumo e da procura em geral, deprime a economia, muitas vezes implica recessão. Nós estamos neste momento, e é muito importante termos a percepção disso, num momento em que há uma estagnação generalizada da economia na área do euro, na União Europeia. A economia portuguesa nos últimos trimestres tem sido uma exceção, que nós devemos saber valorizar, mas estou certo que vamos falar sobre isso. E, portanto, não sobre-reagir é uma enorme preocupação para qualquer banco central. Sr. Governador, há cerca de 2 semanas o BCE anunciou a 8ª subida consecutiva da taxa de juros de referência, que passou para os 3,5%. E Christine Lagarde manteve aquele tom dramático de que, basicamente sugerindo que este ciclo ainda não terminou. E, na verdade, até onde é que isto pode ir? É que estes aumentos podem ir? A 4%? Acima dos 4%? Nós estamos a chegar ao momento em que a política monetária na área do euro poderá, para usar a expressão técnica que é usada, pausar em termos de subida das taxas. Estamos muito próximos. Nós, como sabe, temos uma regra de decisão no Banco Central Europeu, que eu vou tentar respeitar aqui nesta conversa consigo, que é, nós decidimos reunião a reunião e sempre baseado nos dados, na informação que vamos tendo. As últimas previsões, no essencial, confirmaram que a inflação está a cair e esse processo de queda da inflação, que é o objetivo do BCE, é sustentável. Ou seja, nós vamos estar em 2025 numa inflação que está essencialmente no nosso objetivo, que são 2%. 2%. Para que este trajeto se confirme, nós temos que nos manter alerta do lado da política monetária, porque quaisquer desvios a esta trajetória nós não os devemos acomodar, devemos combatê-los. Uhum. Mas, essencialmente, aquilo que está no mercado, nas perspectivas de mercado sobre a trajetória das taxas de juros, que são relevantes para as pessoas e para as famílias na área do euro, elas estão, essencialmente, estabilizadas, desde, aliás, há alguns meses. Esta trajetória vai continuar a ser em alta. Neste momento, as Euribors, que são as taxas que constituem indexantes dos nossos créditos, vão continuar a subir até setembro, novembro deste ano, dependendo dos prazos. Setembro ou novembro? Setembro, 12 meses, novembro, 3 e 6 meses. Isso é relevante porque disso depende a prestação que os portugueses que têm créditos, por exemplo, a habitação, tenha de pagar. Eu vou dar a parte positiva primeiro e depois as cautelas. Sr. Governador, portanto, até setembro ou novembro, depende dos prazos, os portugueses podem contar com aumentos das taxas os contratos que sejam revistos. Euribor, que têm efeitos nos créditos, por exemplo, a habitação. Sim. Os contratos cujo indexante é revisto a 12 meses até setembro vão ter, face à última revisão que tiveram, um aumento dessa taxa. E depois disso acha que se irá manter ou tendencialmente... Os futuros, que é no mercado aquilo que antecipa a evolução destes indicadores, e eles são indicadores muito importantes, porque os contratos são escritos com base nestes indicadores,
Os futuros indicam que a partir destas datas, setembro para 12 meses e novembro para 3 e 6 meses, as taxas vão começar a cair, lentamente. Mas começam imediatamente a cair ou começam verdade, no mês seguinte a atingir o pico, vão cair. Mas vão cair muito lentamente. É só para eu ficar claro. Portanto, atinge-se o pico e permanece nesse pico ou depois... Não, os mercados de futuros... A ideia que existe é que, de facto, neste momento, os futuros, começa a haver uma queda. Certo. Neste momento, os futuros têm quedas efetivas da taxa, que são de 25, 30, 40 pontos base ao longo de 2024. São ajustamentos modestos, hoje, face àquilo que foi o aumento. Porque nós tivemos um aumento já hoje, desde julho do ano passado, de 400 pontos base nas taxas. E a queda não será assim, como é evidente. E a queda não vai ser tão rápida como foi a subida, isso é garantido. Ou seja, nós vamos manter-nos em níveis de taxas durante um ano e meio, que essencialmente são muito mais altas do que aquilo que tínhamos antes do momento de subida das taxas. Esta é a parte positiva, apesar de tudo, e o apesar de tudo aqui até se calhar é pouco expressivo para aquilo que isto significa para todos, que é a transposição daquilo que eu tenho referido como sendo o período de previsibilidade da política monetária. O impacto que este processo de subida tem nos agentes económicos, nas famílias, nas empresas, é maior, do meu ponto de vista, no facto de nós não conseguirmos antecipar completamente e de forma perfeita, ou o mais perfeito possível, o momento em que as taxas se estabilizam, e é por isso que é tão importante ter noção de que esse momento se está a aproximar. Até mais do que o próprio nível da taxa de juros. Eu sei que isto pode parecer estranho para quem vê os seus indexantes a subir, mas a verdade é que nós temos hoje níveis de taxas de juros nos quais já estivemos há relativamente pouco tempo. Enfim, sim, mas nos últimos anos as pessoas habituaram-se a umas taxas de juros muito baixas. Foi sempre feito o alerta de que essa ideia do habituar deveria ser tida. Aliás, nas recomendações de política macroprudencial, já desde 2018, que é feito um pequeno teste de stress aos créditos, no cenário das taxas subirem 300 pontos base face àquela que está a ser contratada. Portanto, a ideia de que o cenário de taxas muito baixas durante muito tempo se iria manter, sempre foi combatido pelos bancos centrais, porque não era bom para a economia. Nós temos que entender que inflação praticamente a zero e taxas de juros negativas não são saudáveis para o desenvolvimento económico. Sr. Governador, acabou por não responder, não sei se também cheguei a colocar com esta precisão. Na verdade, o senhor acha que é previsível, neste momento, que as taxas de juros de referência do BCE aumentem ainda mais 2 vezes, agora em julho e depois em setembro? Eu não respondi de propósito. Há pouco disse que em cada reunião é que verificam em função dos dados, não é? Mas é previsível que chegue aos 4%, neste momento está nos 3,5%, o que significava mais 2 subidas de... Eu vou responder-lhe sem lhe responder à pergunta, porque essa tem a ver com aquele princípio, e eu sigo esse princípio muito próximo, mas vou-lhe dizer, tinha dito que há pouco que lhe ia dizer primeiro a parte mais positiva do processo, e a parte mais positiva é esta, é de que nos mercados antecipa-se uma redução gradual, ainda que no início de pouca expressão, da taxa Euribor, mas o que é preciso para que isto se materialize e para que, no limite, não cheguemos aos 4% da pergunta que me faz? É possível não chegar aos 4%? Não, eu acho que neste momento eu acho que é possível e isso vai depender dos números que observarmos para a inflação e da forma como os projetarmos no futuro. Insisto, o nosso objetivo é que a inflação se reduza de forma sustentada no horizonte de previsão, ou seja, 2025, essencialmente, para 2%. E nós temos todas as condições para que isso aconteça. Por um lado, porque a área do euro tem sido um dos grandes pilares de estabilidade das políticas económicas em todo o mundo. Basta comparar com o que acontece nos Estados Unidos, com os pacotes de apoio orçamental que trouxeram pressão na procura, pressão nos salários, pressão nos preços e obrigaram a Reserva Federal Americana a atuar, muito mais cedo do que a área do euro, ou aquilo que se tem passado no Reino Unido,
em que os pacotes orçamentais e a instabilidade financeira assomam a cada momento, atendendo às dificuldades que O Banco de Inglaterra acabou de levar para 5% a taxa de juros. Exatamente. Não é? Acha que isso da Europa, na zona euro é uma coisa que está completamente fora do horizonte? A zona euro tem características completamente diferentes e nós temos que as manter. E é aí que a responsabilidade aparece. E é aí que eu queria, enfim, alertar e sublinhar para que, quando eu faço a afirmação de que não chegaremos aos 4%, é o que está hoje descontado nos mercados face à trajetória das taxas de juros. Mas, se a Europa não conseguir transpor para os preços aquilo que é a reversão quase total dos choques na energia, dos preços da energia, dos preços da alimentação, que foram, na verdade, responsáveis pelas primeiras vagas de aumento de preços, tudo isso já está hoje revertido. Nós temos quedas nos preços da energia nos mercados internacionais que hoje são superiores a 60%. Os bens alimentares no mercado internacional, desde o leite à carne, aos ovos, estão a cair entre 20% e 30%. Aquilo que eram as dificuldades de oferta que existiram no período de recuperação do Covid, que se traduziam, por exemplo, em custos de transporte marítimo elevadíssimos, em dificuldade em ter determinado tipo de peças e de matérias-primas disponíveis para a nossa produção, já hoje não estão connosco. Eliminámos todos os choques e demonstrou-se que todos esses choques eram, de facto, temporários. Não quer dizer que daqui a 6 meses não apareça outro choque, porque nós já nos habituámos a isso. Os últimos dias na Rússia também possam criar aqui uma volatilidade. Pode sempre. Nós nunca estaremos isentos, mas também já aprendemos a viver com isso, porque passámos por 2 choques em muito pouco tempo, de enorme dimensão. E digo-lhe uma coisa, e tem sido boa parte da intervenção do Banco de Portugal e da minha própria comunicação, a forma como na Europa, mas em particular em Portugal, reagimos a esses choques foi, do ponto de vista da sua natureza e da tipificação que fazemos dessa reação, a melhor reação que alguma vez tivemos em Portugal a um momento de crise. Há muitos indicadores, falaremos seguramente sobre eles daqui a um minuto. Terminemos esta dimensão da política monetária. É importantíssimo que a reversão dos choques se faça sentir nos preços ao consumidor. Se os mercados ficarem com essa margem, seja por forma salarial, seja por forma de margem de lucros, nós todos, os portugueses, os europeus, não vamos sentir essa reversão desses choques. A política monetária não vai poder pausar, como eu disse há pouco, é uma palavra estranha em português, mas é deixar de aumentar as taxas de juros, mas, portanto, vamos todos sofrer as consequências desse falhanço que seria não refletir nos preços a reversão dos choques que originaram o aumento dos preços. Sr. Governador, Portugal está a crescer mais do que as instituições tinham projetado no início do ano. O Banco de Portugal, em março, estimava um crescimento para 23 de 1,8%, acaba de fazer uma revisão para 2,7%, e o próprio Ministro da Economia, António Costa Silva, tem dito disse, por exemplo, há 2 semanas na grande entrevista, que poderá ficar de 3% ou mesmo acima de 3%. O que é que explica este crescimento imprevisto da economia portuguesa? O que explica em primeira mão é que desde há alguns anos a esta parte, não é só neste momento, os modelos têm tido alguma dificuldade em captar a dinâmica da economia portuguesa. Porque ela é nova e nós, se calhar, ainda não nos apercebemos disso. E não tratamos e cuidamos... Em que medida é que é nova? O que há de novidade na economia portuguesa? Eu, como sabe, gosto de ver a economia como uma sucessão de transições e depois há os ciclos e os choques que perturbam essas transições, mas nós temos que ver para além dos choques e para além dos ciclos. Que é a conjuntura, não é? Que é a conjuntura que dá muito mais notícias do que aquilo que é... mais profundo e que, na verdade, transforma e está a transformar a sociedade portuguesa. Há 2 grandes pilares desta transformação que nós devemos levar muito a sério, por uma razão muito simples, Vítor, porque eles nunca estão garantidos. E esses 2 pilares são a educação e o facto das famílias em Portugal estarem hoje a investir
em anos de formação escolar, como nunca antes fizeram no seu passado. Nós temos 900 anos de história, temos muitos desastres educativos ao longo destes 900 anos. Nós estamos hoje num momento único desta transição, que eu tenho chamado, como sabe, a Revolução Silenciosa. Não vem nas notícias. Todas estas decisões são tomadas nas famílias, pelas novas gerações. Não podemos falhar, mesmo. E manter. Porque isto é uma transição longa. Tarda mais de 40 anos. Nós não vamos, se calhar, a meio dessa transição. Não podemos... É um caminho a percorrer. É um caminho muito longo a percorrer e ele é o que vai determinar, na verdade, o futuro da sociedade portuguesa. Depois há um número muito interessante a este respeito. Nos anos 90 e nos primeiros anos deste século, 90 do século passado, o fluxo de imigrantes que fluía a Portugal tinha, em média, nível educativo superior à da população portuguesa. Os que vinham para cá. Os que vinham para cá. Os imigrantes, com I. Exatamente. Juntavam qualificações, em média, à sociedade portuguesa. Hoje em dia isso já não acontece, porque as novas gerações em Portugal têm níveis de qualificação mais elevados do que a generalidade dos países mas eu agora tenho que colocar esta questão. É que, na verdade... falta o segundo pilar. Falta o segundo pilar, que já lá vamos. Isso está a acontecer. Na verdade, se olharmos para o número de alunos no ensino secundário, o número de alunos no ensino superior aumentou muito nas últimas décadas, mas nós também temos vindo a assistir a uma fuga de portugueses qualificados para outros países, justamente porque aqui não encontram os salários adequados de facto àquilo que estudaram e às suas próprias capacidades, e noutros países encontram. Isso permanece como um problema a qual a economia portuguesa não está a responder. Isso é uma transição. Eu devo-lhe dizer que entre duas situações, aquela em que Portugal, os nossos imigrantes tinham baixas qualificações, como foi historicamente o caso, e esta nova situação, não tenho dúvidas nenhuma sobre qual escolheria para o país enfrentar. Eu já lhe vou dizer que estamos a reagir. Nacional, da economia nacional, conseguir dar emprego com salários adequados a estas pessoas. Eu já lhe dou números. Eu já lhe vou dar números sobre isso para tentar desmistificar essa ideia. Mas acha que isto é um mito? Isso é um mito. Isso é um mito. A economia portuguesa, gradualmente, tem reagido e tem conseguido trazer para Portugal e criar em Portugal postos de trabalho qualificados, com salários acima da média, que é o único processo que temos de fazer subir a média de forma sustentável. Nós só conseguimos subir a média dos salários em Portugal se criarmos novos postos de trabalho em setores acima da média, e isso tem acontecido. Eu vou-lhe dar já um número, que é para o Vítor não continuar a olhar para mim com ar de mito. Passa obviamente, a ideia. Desde 2019, nós criámos 112 mil postos de trabalho em setores como a comunicação, a consultoria, setores científicos, o imobiliário, que têm salários acima da média. O salário médio neste conjunto de setores é de 1.800 euros. Está claramente acima da média. Cresceu o emprego nestes setores que só pesavam 10% do emprego em 2019, o emprego cresceu desde essa altura nestes setores 35%. 3 vezes mais. Neste momento, qual é o peso? Esse peso passou de 10% para 14%, 15%. Que é uma transformação absolutamente enorme, dada a dimensão de período, porque estamos a falar de 4 anos apenas, e do pouco peso que este setor tinha, este conjunto de setores tinha em 2019. O turismo, que é sempre apresentado como sendo o grande motor do crescimento em Portugal, eu sou algarvio, como sabe, portanto não vai ouvir nenhuma palavra negativa sobre o turismo na minha boca, nenhuma. Já podemos falar também sobre isso, mas o turismo, neste mesmo período, criou 44 mil postos de trabalho, 112 mil nos setores de salários acima da média, 44 mil no turismo, que tem o salário médio abaixo
da média nacional. Euros, não é? Exatamente. O turismo pesava 15%, o conjunto de setores do turismo, e eu estou a agregar aqui o alojamento, a restauração e os transportes, essencialmente, pesava 15% do emprego nessa altura, em 2019. E criou, eu vou dizer apenas, sem menorizar o número, 44 mil postos de trabalho. Não é verdade que desde 2019, que é o momento mais estável que nós podemos comparar e tomar como referência para a economia portuguesa, que o emprego tenha crescido à custa de setores de salários baixos e também não é verdade que tenha sido à custa apenas do turismo. Não foi principalmente nessa dimensão. Nós temos estado numa lógica de transição a permitir a criação de emprego em setores mais qualificados, com salários mais altos, para dar emprego às novas gerações também elas com mais qualificações. Agora, este processo é um processo lento. Eu falei-lhe de 45 anos. Nós não podemos querer que, de repente, aflua a Portugal uma criação de emprego que possa satisfazer todas as ambições desses jovens. Eu até quero que as ambições desses jovens sejam muito mais elevadas. Sabe que não há nenhuma sociedade que possa ser exigente sem ter níveis de qualificação adequados. Por isso, Portugal foi muito pouco exigente com o seu desenvolvimento durante muitas décadas. Estamos no momento de mudar desse regime para um regime de grande exigência, mas ele não pode ser feito destruindo a própria transição. Faz-me entender? Ela tem que ser cuidada. E quando o senhor faz esse alerta, não pode ser feita destruindo a própria transição? O que é que significa exatamente? Não, estou a dizer que ninguém pode apoderar-se dessa transição, nem tornar os portugueses reféns da transição. Ou seja, as famílias tomam as decisões sobre a educação dos seus filhos. O Estado tem, porque está na Constituição, e todos acreditamos, penso eu nisso, que propiciar uma escola pública que acompanhe estas decisões das famílias. E não há nenhuma forma de todo este processo ser tornado refém de nenhum interesse particular, porque em Portugal temos muitos exemplos vindos do topo, em particular, de como se destrói um processo educativo. Eu não preciso de recordar-lhe o que aconteceu no século XVIII em Portugal, com a expulsão da classe de professores do país, ou como, durante a ditadura, o regime agrilhoou os portugueses a 3 anos de escolaridade obrigatória, porque não precisávamos de saber mais. Isso é o nosso passado, não é bom, não foi bom, mas não pode ser o nosso futuro. Sr. Governador, olhando para essa estimativa para o próximo ano, para este ano... Depois vou ao segundo pilar. Então rapidamente, Sr. Governador. Estabilidade financeira. Eu tenho a certeza que tem muitas perguntas sobre isto a seguir. Se tivermos tempo. Exato, mas vamos ter. A estabilidade financeira é um processo que hoje o país, felizmente, beneficia em termos europeus. Portugal foi dos primeiros países a trazer o saldo orçamental de volta próximo do equilíbrio após o enorme choque de 2020. Portugal tinha um excedente orçamental em 2019. As famílias portuguesas e as nossas empresas, no contexto desta crise, reduziram a dívida líquida de depósitos. É a primeira vez que isto acontece na nossa história recente. Nós hoje temos empresas e famílias que estão menos endividadas quando tomamos em conta as suas poupanças, do que existia, no nível de endividamento que existia em 2019. As crises em Portugal eram sempre feitas aumentando o endividamento. Pois desta vez foi ao contrário. E foi ao contrário porque nós hoje temos uma regra de decisão em Portugal, se calhar começando pela sua primeira pergunta, que revela a importância que todos damos à poupança, por exemplo. À poupança e à estabilidade financeira. É uma conquista estrutural da maior valia. Temos bancos bem capitalizados, temos famílias e empresas que isso sugere-me várias perguntas. Sr. Governador, com isso o senhor está a alertar que, tendo em conta que Portugal está a crescer, pode ficar ali no final do ano à volta de 3%. As estimativas para 2024 e 2025 é que fique nos 2%. Sim.
Isto significa que o senhor está a alertar que, por exemplo, para 2024 no orçamento o Governo não pode abrir um pouco os cordões à Bolsa, por exemplo, pensando em suavizar um pouco os impostos ou aumentar mais significativamente os salários? O senhor é contra isso? A redução dos impostos deve ser vista numa lógica também ela de transição. Eu acho que é difícil argumentar que nós não podemos e não devemos enfrentar coletivamente um processo de redução dos impostos, que, aliás, nas contas que o Banco de Portugal tem disponíveis, desde 2015 está a acontecer. Gradual, pausadamente, se calhar há quem gostaria de poder ir mais rápido. O país precisa de um conjunto de equilíbrios que passam também por aí. A dívida portuguesa, apesar de ser das que mais cai em percentagem do PIB na Europa, continua alta. E nós devíamos manter uma trajetória muito sustentada. Eu já uso essa expressão há muito tempo e continuo a usá-la. Eu não conheço nenhum investimento nas novas gerações mais produtivo do que reduzir a dívida, em termos públicos. Não existe. E nós devemos reduzir esse fardo para o futuro, porque é aquele que nos dá maior capacidade de reagir quando aparecem imprevistos. Para a redução da dívida, em primeiro lugar, que deve vir o excedente? É verdade que sim, e isso obriga a uma política orçamental, como aliás referimos no boletim que divulgámos a semana passada, próxima do equilíbrio. Se nós retomarmos os níveis de equilíbrio orçamental de 2019, em percentagem do PIB, e ainda não estamos lá, nós conseguiríamos ter a dívida no final desta década em próximo de 70% do PIB. Essa que é a dívida certa, digamos assim. Antes disso, deve ser sempre um tema prioritário do seu ponto de vista? Nesse momento, a dívida e a sua trajetória passam a fazer parte. Portanto, a questão de saber para onde vai a folga que eventualmente possa acontecer no final do ano, sim, deve ser para aí do seu ponto de vista? Sim, e não tenho dúvidas nenhumas, como temos vindo a dizer nos bancos, todos os bancos centrais na Europa, que os mais vulneráveis devem continuar a ser apoiados. Temos é que ser exigentes no conceito nessa identificação. Mas, portanto, para 2024, relativamente a impostos, o senhor defende uma coisa muito suave. Eu não vou fazer política orçamental. Não vou. Podemos... Mas sobre a questão salarial, por exemplo, o senhor acha que há margem? Quer dizer, os portugueses estão a olhar para isto, então vamos falar de salários. Para o país, e a dizer, o país está a crescer, na zona euro há estagnação, há recessão em alguns países, mas Portugal está a crescer, e 3%. Não nos podemos esquecer dessa sua frase, porque ela é muito importante. Mas a minha questão é esta, tendo em conta essa realidade, os salários, não poderia haver aqui uma margem para aumentos salariais mais significativos? Os salários em Portugal têm vindo a crescer sistematicamente, a massa salarial. Nos últimos anos, com a inflação, acima da inflação. Perderam mas eu vou-lhe dar os números. Mais uma vez, não é verdade? Não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Vou-lhe dar os números. Rendimento disponível das famílias. Eu estou a dar os números para o conjunto das famílias em Portugal. O rendimento disponível das famílias, em termos nominais, vamos começar por aí, cresceu em 21 e 22 e prevê-se crescer em 23, 21% no seu conjunto. 21%. Em termos reais, porque a inflação foi muito alta, em particular em 2022, o número é mais baixo, mas é positivo, 6%. 6% é o rendimento. Isto é a média, não é? Isto é a média, exatamente. Pronto, depois há quem fique com as duas galinhas e quem não coma nenhuma. E depois há quem fique. Vamos olhar então para a distribuição. Fizemos-lo no último boletim, na semana passada. Nos 20% de portugueses que têm rendimentos mais baixos... Os do primeiro quintil. Os do primeiro quintil. Como nós dizemos, exatamente. Para esses portugueses, depois de deduzido, e aqui eu estou a entrar com mais um dado, depois de deduzido o custo adicional face a 2021 que esses portugueses tiveram nas suas despesas em bens alimentares e energéticos e nos juros pagos, neste novo conceito de rendimento, que é o rendimento depois de termos estas despesas pagas, face ao montante, ao volume, ao número de ovos, de pacotes de leite que comprávamos em 2021, atualizando os preços, no tal grupo de portugueses com rendimentos mais baixos,
o rendimento disponível cresce 21%. 21%, depois de satisfazermos as necessidades dos bens essenciais, que, na verdade, foram aqueles que mais subiram os respectivos preços. 21%. No grupo de 20%, dos 20% que ganham mais, vamos passar para a outra ponta, porque senão não temos tempo, sim. os rendimentos subiram 12%. 23% versus 12%. Porquê é que cresceu mais no rendimento no grupo de rendimentos mais baixos? Por causa do salário mínimo, que cresceu acima do salário médio, e por causa dos apoios que foram dados diferenciados que foram dados às famílias entre 21 e 22, mas também ainda em 2023. Ou seja, a política orçamental reagiu, e a política orçamental fez aquilo que, do lado do BCE, nós temos dito sempre que ela deve fazer, que é dirigir-se aos mais vulneráveis. E, portanto, também é possível nós agora encontrarmos famílias dentro destes grupos, umas que passaram melhor e outras que passaram pior. Eu não estou a negar que as pessoas não estão num estado de aflição, às vezes, mais pela incerteza com que são confrontadas, do que, dados estes números, por aquilo que está a acontecer. E nós temos que acudir a isso. Por isso é que ser previsível é tão importante para o BCE. Que tira alguma incerteza, não é? Exato. Que tira a incerteza. Mas, do seu ponto de vista, portanto, não há essa margem que houve, ou esses avanços que houve nos salários nos últimos anos, não permitem em 2024 que, do seu ponto de vista, que haja alguma coisa mais significativa do ponto de vista lado? da decisão política, estes números são uma enorme responsabilidade. Responsabilidade quer dizer que não se deve mexer, é isso? Que não se deve estragar. Nós não podemos tomar decisões que ponham em causa o curso do ciclo económico tal como ele se apresenta aos portugueses neste momento. Porque este ciclo mantém-se, há bocado falei da questão da Europa, na questão da... Tem sido extraordinariamente positivo. Pode reverter a qualquer instante, é isso? Para Portugal, ele tem sido muito positivo. Para mim, as duas transições que falei são absolutamente essenciais. Depois temos os choques. A economia portuguesa reagiu muito bem aos choques, de forma única, eu diria. E temos que continuar a ganhar resiliência e temos que continuar a ganhar almofadas para o futuro, porque não sabemos o que é que ele nos reserva com muita certeza. No cenário base, a evolução é tranquila, mas o cenário base tem por trás uma Europa que está em estagnação e isso é uma grande preocupação. Uma outra questão, Sr. Governador, a questão da inflação, mas a questão do aumento das taxas de juros, em relação às famílias que têm créditos, qual é o impacto que tem sido? Havia no início deste processo a dúvida de saber até que ponto é que as famílias poderiam efetivamente conseguir cumprir os seus contratos. Na verdade, que dados é que existe sobre isso? Sobre a forma como as famílias reagiram a estes aumentos? Ao contrário do que se tentou vender aqui há uns anos, em que andávamos a viver acima das nossas possibilidades e os portugueses eram descritos lá fora como incumpridores, isso é tudo falso. Isso é uma história que não cola com a realidade, nem sequer com o ser português. Os portugueses cumprem e, portanto, as taxas de incumprimento bancário são muito baixas. E mantiveram-se baixas, têm-se mantido baixas? Neste momento não há nenhuma alteração a esta realidade. Houve uma preocupação muito grande sobre as moratórias, não sei se se lembra. Sim, isso no tempo da pandemia, sobretudo. No tempo da pandemia, mas foi há muito pouco tempo. E dizíamos que quando... Parece que já foi há um século. Pois parece, mas não foi, e são os mesmos portugueses que cá estão, no mas geral. Agora, com a questão das taxas de juros... Mas note que na altura havia um receio muito grande de que os portugueses não conseguiam retomar o pagamento das suas responsabilidades. Isto é de uma irresponsabilidade enorme dizer uma frase destas, porque primeiro cria a sensação de que pode não se cumprir, quando não é verdade. E a segunda cria a ideia de que o risco é iminente, não é? Exato. O que também não foi verdade. Passámos com uma nota muito alta esse processo. Neste momento, como lhe disse há pouco, as taxas ainda estão a subir. O período do verão é um período de grande atenção para todos nós, porque é quando atingiremos, esperemos que seja assim, o máximo desta fase. Este processo de subida das taxas. Exatamente. Quando elas pararem de subir, o aperto financeiro não desaparece automaticamente, ele vai se manter durante algum tempo. Portanto, nós temos que continuar a seguir as condições
em que a economia evolui. Com os dados que eu acabei de lhe dar para o rendimento disponível, os valores do emprego, estamos em máximos do emprego, temos 5 milhões de pessoas a trabalhar hoje. Vítor, este número acho que é muito importante. Temos 5 milhões de pessoas a trabalhar hoje. Há 10 anos atrás eram 4 milhões. Há mais de 1 milhão de portugueses hoje no mercado de trabalho, com emprego, com salários que são acima da média para muitos deles, porque felizmente temos criado muitos desses empregos. E é isso que tem que garantir que... E é isso que é preciso não estragar. Não estragar. Uma questão, Sr. Governador, sobre outro tema. Os juros dos depósitos bancários. O Banco de Portugal entende que os bancos portugueses poderiam e deveriam pagar mais pelos depósitos. Vale a pena dizer que na zona euro só os bancos do Chipre que pagam juros mais baixos do que em Portugal. Duas notas. Uma de enquadramento, que eu vou prometer ser breve, que tem a ver com a margem financeira, ou seja, a diferença entre os juros que se cobram nos créditos e os juros que se pagam nos depósitos. No período de taxas baixas, os bancos portugueses tinham a mais baixa das margens financeiras dos países europeus. Porquê? Porque havia uma prevalência de empréstimos, que ainda há hoje, a taxas variáveis, e, portanto, houve um esmagar deste diferencial, até porque, ao contrário de outros países europeus, os bancos portugueses nunca cobraram pelos depósitos. As taxas de juros dos depósitos nunca foram negativas em Portugal. Noutros países da Europa não foi assim. E, portanto, houve aqui um esmagamento desta margem a níveis muito, muito significativos. E, neste momento, há, de facto, um alargamento dessa margem. Mas isso, se olharmos para os 10 anos, faz com que, em termos médios, a margem financeira dos bancos portugueses não difira dos outros países, dos bancos de outros países. Ela só é distribuída diferentemente ao longo do tempo. Isso é uma explicação que provavelmente os portugueses não vão gostar de... Mas é verdade, é verdade. E, portanto, é sempre bom dizer aquilo que está a acontecer. Agora, isto significa que o senhor acha que não há condições, de facto, que os bancos tendo em conta, sobretudo, que os bancos têm apresentado lucros recorde, não é? Nos primeiros 3 meses do ano, os 5 maiores bancos tiveram lucros de 920 milhões de euros. Sabemos que as comissões cobradas também são elevadas e, portanto, a interrogação que se faz é até que ponto não há aqui ganância dos bancos em manter os juros tão baixos dos depósitos dos aforradores. Os bancos têm que garantir o retorno para todo o seu passivo e no seu passivo estão os depósitos, porque os depositantes são os maiores financiadores dos bancos. Os bancos têm, aliás, essa responsabilidade social, como eu muitas vezes digo. Portanto, a minha resposta à sua pergunta é: eu espero, e eu tenho, aliás, não só espero, como tenho quase a certeza, daquilo que se pode ter certezas, e eu uso poucas vezes esta palavra, que as taxas de juros dos depósitos vão continuar a subir. Aliás, nos últimos 2 meses, elas passaram de 1% para 1,17%. Ou seja, muito longe dos 2,9% da França. É média. Mas eu insisto nesta ideia. Nós nunca cobrámos taxas negativas em Portugal nos depósitos. Portanto, o senhor acha que... Não, o que eu acho é que esta progressão vai continuar. Tem que continuar. Acha que estas taxas não são um escândalo, é isso? Não. Estas taxas fazem parte de um processo. E esse processo é o processo de subida das mesmas taxas. Sabe qual foi o momento em que Portugal teve taxas de depósitos mais altas? Foi imediatamente antes da crise financeira. Porque os nossos bancos estavam verdadeiramente estressados para ter recursos. Não havia dinheiro, não é? E que não havia dinheiro. Nós não queremos voltar a esse momento. Portanto, eu, como Governador do Banco Central, não quero voltar. Um esforçozinho. Não, eu estou a pedir esforço. Eu já estou a pedir esforço desde outubro do ano passado, quando pela primeira vez na Assembleia da República fui perguntado sobre essa matéria. E desde essa altura as taxas de juros não pararam de subir. E este não pararam de subir é mesmo verdade. E eu tenho... Mas tão marginal, não são subidas tão marginais? Não são subidas marginais. São muitos milhões de euros. Sabe quanto é que já aumentou a remuneração dos juros nos depósitos? 91%. Os juros dos depósitos na nossa banca
Foi, aliás, a maior variação de todas as que temos disponíveis. Estamos a partir de uma base tão baixa, Sr. Governador. Estávamos porque estávamos com taxas negativas, que nunca foram cobradas, felizmente, nos depósitos em Portugal, e porque tínhamos um nível de inflação muito baixo. Não eram sustentáveis. Tem toda a razão. Uma questão. Chegou a haver alguma preocupação na banca com aquele movimento de retirada de dinheiro dos bancos para colocar justamente nos certificados de aforro? Precisamente porque a liquidez na banca é onde muito os grande. portugueses, de facto, encontraram taxas de juros mais elevadas, não é? Nós, no período anterior à crise financeira, os nossos bancos, por cada euro que tinham de depósitos, emprestavam 1,5 €. Isto era um risco enormíssimo. O que fazia, aliás, uma corrida dos bancos a captar depósitos que se traduzia naquelas taxas altas. Mais altas. Que não sei se são essas que alguns estão a pedir agora, mas se forem, terão a minha oposição. Porque eu não gostaria de ver os bancos portugueses a competir por depósitos da mesma forma como competiram naquela altura. Neste momento parece que não há uma necessidade, não é? Neste momento, até porque os portugueses têm uma enorme fidelidade ao seu banco, que é uma coisa que não pode ser desbaratada, e eu tenho dito isto muitas vezes em público, essa situação não existe. E, ao contrário da situação que existia anteriormente, hoje os bancos, de cada euro que têm depositado, emprestam apenas 70 cêntimos. Ou seja, o risco que corre na banca portuguesa hoje e a pressão que corre na banca portuguesa hoje não tem paralelo com o que existia no período da crise financeira. E isso é o melhor indicador que todos os portugueses podem querer para a sua banca. Porque nós sabemos o que é que custa ir recuperar bancos. Sim, mas aquilo que tem sido dito, por exemplo, o Presidente da República tem insistido nisso, é que justamente quando os bancos precisaram, o Estado interveio, e o Estado são os portugueses, com fundos dos portugueses, e agora, numa altura em que há, digamos, um maior conforto do lado da banca, as remunerações não estão à altura, estão muito distantes daquilo que é... Espero ter sido claro. Desejável, justamente porque a questão da poupança é uma questão recente em Portugal, não é? Sempre se disse que Portugal precisava de poupança, quando se poupa, os juros são muito baixos. Nós, quanto à transição das taxas de juros dos depósitos, eu espero ter sido muito claro, elas vão continuar a subir, há margem para isso acontecer e deve acontecer. Em relação ao que o país fez pela sua banca, temos que entender que o que o país fez foi proteger os depósitos dos portugueses. As poupanças dos portugueses estavam nos bancos e felizmente, mesmo em processos muito complexos que tivemos na banca em Portugal... O senhor acompanhou isso como Ministro das Finanças, não é? Exatamente. Nós nunca pusemos em causa as poupanças dos portugueses. A primeira linha de ação do Estado em Portugal, não foi só do Estado em Portugal, foi do Estado na Europa, face aos bancos, foi proteger as poupanças dos cidadãos e a confiança no sistema bancário. Não há economia moderna sem sistema bancário. Nós temos que ter muita responsabilidade sobre essa matéria e não podemos induzir nem levar a banca a perturbar aquilo que é o equilíbrio que hoje finalmente tem, faz parte daquele pilar de estabilidade financeira. Nós, sem uma banca com indicadores de nível de risco como ela tem hoje. Sabe que o crédito mal parado, em 2016, era 17% de todo o crédito da banca. E neste momento é 2%. Nós estamos praticamente colados com a média da área do euro. A nossa banca não tinha níveis de rating baixíssimos. Nós hoje estávamos no lixo, não é? Estávamos no lixo, como a República, infelizmente, também esteve num período bastante longo da nossa história recente. E esse tem que ser o passado. O senhor acha que era desejável, já fez referência noutras comunicações suas, veria, não sei se com bons olhos é a melhor expressão para referir o seu ponto, fusões ou convergências entre instituições financeiras em Portugal? Acha que isso daria dimensão e poderia evitar eventuais problemas no futuro? O mercado ditará isso. As tendências que nós observamos na banca internacional vão nesse sentido. Os bancos juntarem-se e terem dimensão maior. O risco que muitas vezes aparece associado a instituições bancárias de menor dimensão dilui-se
em instituições com mais capacidade de trazer a digitalização, a economia verde, a continuação do apoio à economia, mesmo em momentos de grande dificuldade, como aqueles que a crise pandémica nos trouxe. Eu acredito que, do ponto de vista tecnológico do mercado, seja esta a tendência. Mas tem que ser o mercado a ditar isso e, portanto, o Governador do Banco Central não vai fazer essa. Ao longo desta proposta. nossa entrevista, Sr. Governador, o senhor fez referência a algumas ideias que existem no domínio público e que, do seu ponto de vista, não são inteiramente sustentadas pelos factos. Acha que há, de facto, uma grande divergência entre o discurso mediático e o discurso político e a realidade? Sente isso como, aliás, não só como governador, mas como cidadão? Da minha experiência de lidar com números, que já é muito anterior às minhas responsabilidades de decisor político, eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas reconhecem os números de que a economia é feita. Nós temos uma taxa de desemprego historicamente baixa, temos níveis de salários que são pagos que nunca foram pagos em Portugal. As famílias sabem disto. Isto não quer dizer que as famílias não tenham preocupações pelos seus filhos, enfim, no presente, que possam requerer que se lhes apresente, enfim, na dimensão, por exemplo, de política monetária, um nível de previsibilidade elevado. Temos que dar essa previsibilidade. O que não podemos fazer é querer preocupar, para termos um lugar para nós próprios na comunicação, criarmos uma realidade que depois só serve aquele discurso. Isso não é boa maneira de fazer política monetária, nem política económica em geral. Nós temos que ser fiéis aos números, temos que ter uma tradução nos números daquilo que é o nosso pensamento, porque senão entramos em realidades virtuais como aquelas que eu lhe referi há pouco, da ideia de que os portugueses, em geral, viviam acima das suas possibilidades e por isso merecíamos um castigo. Isso não é maneira de comunicar com as pessoas. O senhor gostou do seu exercício como político, como Ministro das Finanças? Eu dediquei desde sempre ao estudo da economia portuguesa o melhor do meu tempo. Mas eu acho que tenho que lhe responder que se eu não me tivesse preparado, eu não teria gostado de ser Ministro das Finanças e da forma como hoje gosto de ser Governador do Banco de Portugal, de poder partilhar com as pessoas, como há pouco disse, aquilo que as pessoas gostam menos de ouvir e aquilo que as pessoas ouvem e percebem, porque é o que está na base do dia-a-dia delas e das famílias e de quem tem emprego lá em casa e dos aumentos salariais que existem, porque, na verdade, esses números agregam para a realidade que é Portugal hoje, que é muito diferente do que era há uns anos. E, portanto, a resposta mais curta, depois de tanta conversa, é sim. Sr. Governador, eu faço esta pergunta porque, na verdade, ao contrário de outros governadores, o senhor tem mostrado abertura para comunicar em diversos fóruns, tem ido pelo país, a participar em conferências, em entrevistas como esta aqui, e há uns tempos, que não foi há 2 ou 3 semanas, o Jornal Expresso perguntou: onde corre Centeno? Ou para onde corre Centeno? O senhor corre para algum lado? Olha, eu corro tão pouco que tive que o chamar aqui para termos esta entrevista aqui, está a ver? Se eu estivesse a correr dessa maneira, já estaria no estúdio da RTP. Em algum momento estaria no estúdio da RTP. Quero agradecer-lhe ter vindo cá. Eu tenho partilhado estas ansiedades, porque eu percebo que quando nós vemos a inflação, não estamos habituados a vê-la, porque quase metade da população portuguesa não viveu nenhum período de inflação. Quando o Banco Central Europeu, do qual eu faço parte do corpo que toma decisões todas as 6 semanas, a ter que tomar decisões que afetam a vida das pessoas. Eu já muito precocemente aqui no banco tínhamos estabelecido que as 2 palavras de ordem do nosso plano estratégico iam ser a proximidade e a confiança. A confiança decorrerá das palavras que eu digo sim ou não. A proximidade é um esforço que nós estamos mesmo a fazer. Portanto, não se pode ler aí como uma vontade de regressar à política por outras portas. Estou-lhe a perguntar. As portas da política são públicas e, portanto, não há outras portas. Felizmente, as pessoas observam-nas. É por isso que vivemos numa democracia liberal.
eu faço parte dessa democracia liberal, tenho umas funções muito claras hoje em dia em Portugal, das quais, como já lhe respondi, gosto muito. O seu mandato muito. termina em 2025, não é? E não faz ideia a expressão de um governador ir a Mirandela e ver os alunos no outro lado de uma sala, numa escola secundária, a querer ouvir o que eu estou a dizer e a fazer perguntas que revelam um grau de preparação, e eu não estou a falar desta entrevista, que às vezes não encontramos noutros contextos. Sr. Governador, muito obrigado por ter-nos recebido aqui no Museu do Dinheiro, junto a esta Caixa Forte. Julgo que ali por trás costuma estar uma barra de ouro, mas hoje não tivemos a oportunidade. Mas está acessível a todos os que visitam. A todos os que visitarem. E como não cobramos pelas entradas, ainda é mais fácil vir aqui. Convido todos a vir aqui partilhar esta experiência com o dinheiro. De novo, muito obrigado. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, RTP1 e RTP Internacional. Fica a partir deste momento disponível em RTP Play e também pode ser escutada em podcast nas plataformas habituais. Todos, muito obrigado, boa noite, regresso na próxima semana.